Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos que sempre nos estão acompanhando através dessas meditações sempre sugeridas pelo presente diário. Hoje o nosso tema chama-se Inocentes e o texto é de Mateus capítulo 21, de 12 a 27, que vou ler. Mateus 21, de 12 a 17, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a eles no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Este é o texto de hoje, com o título Inocentes. Evidentemente, a intenção está mais focada nas crianças. Jesus havia entrado triunfalmente em Jerusalém, e aquela era a sua última semana de vida. Nós conhecemos a história. As multidões aclamaram Jesus, que estava entrando montado num jumentinho. Hosanas ao rei, filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Hosanas ao filho de Davi. Isto causou não apenas um rebuliço na cidade muito grande, como diz a própria Escritura, mas causou, sobretudo, uma preocupação muito grande dentre os religiosos, os principais sacerdotes. Essa popularidade de Jesus e essa saudação, porque a palavra Hosana significa salva-nos, salve-nos, Senhor Jesus, ou salve-nos, filho de Davi, bendito és tu, salve-nos. Então, isto preocupou bastante. Parecia aos seus ouvidos, os ouvidos do sacerdote, uma declaração antiteológica, antibíblica, para não dizer herética, pois eles estavam saudando, salve-nos, quem salva é Deus. Bom, aí está então um problema. Bom, os sacerdotes eram conhecedores das Escrituras, disso nós sabemos. Temos de convir que o Antigo Testamento para eles era familiarizado. Acontece que a situação piorou quando Jesus foi ao templo. E chegando no templo, ele viu mercadores, pessoas vendendo diversos tipos de animais para os sacrifícios, e o templo estava sendo ocupado, portanto, como se fosse um mercado público, com aquele bulício e aquele mercantilismo, aquele comércio. Então, Jesus perdeu a paciência, por assim dizer, e virou as mesas e expulsou os cambistas, os vendedores, e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vocês as transformaram, ou estão transformando, numa casa de covis e de ladrões. Isso foi muito sério. Essa purificação que Jesus fez no templo oriçou não apenas a multidão, mas principalmente os sacerdotes, que de um certo modo favoreciam e proporcionavam esse tipo de comércio como uma fonte de lucros, com certeza. Portanto, o lucro e a miscigenação, ou melhor, e o mistério, a mistura de fé com religião, o misticismo, estavam ali bem presentes. Bom,
Jesus recebe coxos, recebe cegos no templo e os cura. E isso causava admiração a todos. Aquela semana foi com certeza aquele dia, um dia muito perturbador para os sacerdotes. Mas a situação se avultou mais ainda quando chegaram as crianças. E as crianças não chegam muito silenciosas, elas marcam a sua presença pelo bulício, pela agitação, pela forma como elas são espontâneas, e elas diziam também hosanas ao filho de Davi, ou seja, salve-nos, filho de Davi. Então, os sacerdotes, chegou um momento que perdeu a paciência, ou perderam a paciência, e chegaram para Jesus: ouves o que eles estão dizendo? Ou seja, em outras palavras, concorda com isso que eles estão falando? O que você diz diante disso? Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras que diz: da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitasse o perfeito louvor? Jesus citou o Salmo 8, versículo 2. Acontece que aí não parou a discussão, porque agora há uma discussão muito veemente, mesmo que não no vernáculo, mas na consciência das pessoas. Porque aqueles homens estavam preocupados com certas coisas, como, por exemplo, o bulício e o barulho que as crianças e o que as crianças estavam dizendo. E eles não criam que Jesus era o Salvador. Salve-nos, hosanas. É isso que significa. Salve-nos, Jesus, filho de Davi. E as crianças estavam dizendo porque criam. A fé que as crianças tinham não é imputado na justiça, não é isso que a palavra de Deus ensina. Abraão creu e a sua fé foi imputada, ou seja, foi creditada como justiça. Aqueles homens sacerdotes tinham o conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham a fé em Jesus. E o pior de tudo, pareciam preocupados com essa liturgia perturbadora dentro do templo, ou perturbada dentro do templo, mas eles não se perturbavam com o comércio, com o mercado, com os vendedores de animais, que também são ruidosos, e as pessoas comprando e vendendo animais para oferecerem sacrifícios, tá bom? A gente percebe, então, que muitas vezes nos templos e nas religiões existem os interesses que suplantam a verdadeira liturgia, ou a verdadeiro sentido teológico do culto, daquilo que se presta a Deus, daquilo que se vai fazer para Deus, que é a liturgia. Era o caso aí. A discussão ficou entre eles e então Jesus, naquele momento, preferiu se retirar, indo pernoitar em Betânia, mas no outro dia ele voltou. Então, essa situação vai se avultando durante essa semana e as oposições vão ficando cada vez mais acirradas contra Jesus, mas diga-se de passagem, oposição dos religiosos, oposição daqueles que estavam tão presos às tradições e ofuscados às suas mentes e vistas ao que diz as Sagradas Escrituras. As crianças, por outro lado, com certeza, elas não são inocentes. Costuma-se dizer: as crianças são inocentes. Não há ninguém inocente à luz da palavra de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Existe o pecado original das crianças também. Portanto, elas não são inocentes, mas elas podem ser inocentadas também quando elas creem. E elas aclamavam Jesus como Salvador. Hosanas ao Filho de Davi. Essa declaração é uma declaração messiânica. É o mesmo que dizer: eu creio que tu és o Messias que estava prometido, o Salvador do mundo, e o meu Senhor e o meu Salvador. As crianças estavam dizendo isso. Vamos supor que elas estivessem dizendo porque elas ouviram os adultos, ou porque acharam conveniente. Esse julgamento, realmente, a gente não pode fazer.
o julgamento de penetrar no coração das pessoas, na mente das pessoas, porque esse é um trabalho de Deus. Às vezes a gente diz assim, as crianças não creem, elas são muito pequenas. Não creem, mas a maldade elas sabem fazer e às vezes não prestamos atenção que se não tivermos cuidado de ensinar o que é certo, elas só fazem o que é errado. Então, a fé é imputada por justiça. As crianças, quando creem, elas perfeitamente têm, por causa da fé, elas são justificadas, ou seja, absolvidas da culpa. Elas não são inocentes por não ter culpa. Esse é um grande mistério da doutrina da justificação. A pessoa é retirada da culpa, embora seja ainda e permaneça pecador. Mas a culpa da condenação é retirada. É uma expressão forense que certamente uma outra oportunidade a gente pode descrever melhor e falar melhor sobre isso. Mas, enfim, o tema de hoje é sobre inocentes. Eu diria que inocentes verdadeiramente não eram nem as crianças nem os sacerdotes, mas a situação dos sacerdotes foi pior do que a situação das crianças, porque eles tinham conhecimento, tinham condições e não creram em Jesus. As crianças não tinham tanto conhecimento, mas criam em Jesus. Isso que é importante. Quem crê no Filho de Deus, ainda que morra, viverá. Graça e paz, meu querido irmão, até uma próxima vez, a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém.